dia, Estevão. Joinha? Como é que tá o papai, mamãe e a maninha? Tudo bem? Estamos entrando hoje um pouco mais cedo, 5 minutinhos mais cedo, para esperar que todos os irmãos possam entrar aí, né? E aí, o que você tem feito aí nessa quarentena, Estevão? Conta aí pro pastor. É verdade. Os meninos também. Tem videoaulas, né? E estão com atividades também. Difícil é manter uma rotina legal, né? Dorme mais tarde. Mas é isso aí. É, não é férias, né? É isso aí, não é férias, né? Tem que. Na verdade, esse é um ano de grandes desafios, né? Não sei se vai prestar o Enem esse ano, então é um grande desafio, mas não podemos parar, tem que continuar, né? Vamos. Fala Lucas Brito e família. Dael, meu amigo, deve estar aí na área também, né? A Gil, o Juninho, o Mateuzinho e o Lucas Brito. É isso aí. Já já a gente vai começar. Esperando dar o horário certinho. Tô até sem relógio agora. A gente vai já começar aí. E Dael tá aí? Bom, 10 horas, 1 minuto. Nós vamos aí dar início então à nossa EBD Live, né? Como é de conhecimento de todos, nós temos trabalhado aí esses dias, com exceção do domingo passado, que foi um dia mais atípico, Dia das Mães, a gente teve que se movimentar um pouquinho mais. Vamos para casa da minha mãe rapidinho, entregar uma cesta de café da manhã, parabenizar, dar um abraço virtual, que não dava para abraçar verdadeiramente. E então não teve, por conta disso, não teve o nosso EBD. Nós estamos trabalhando nesses dias aí uma exposição não exaustiva da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Lembrando que a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita na década de 60, com o propósito de orientar aquela igreja e de corrigir aquela igreja em algumas situações que estavam acontecendo. Então o apóstolo Paulo escreve nessa perspectiva, né? E diante disso nós vamos orar e começar a continuar a exposição. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por esse dia especial, o dia do Senhor, na certeza de que Tu és soberano sobre tudo e todas as coisas, e nos alegramos sobremaneira em poder juntos, virtualmente, adorar o Senhor e aprender mais da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia e que o Senhor, Deus, abençoe esse momento de compartilhamento da Tua palavra, na certeza de que o Senhor há de abrir o nosso coração e falar conosco. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu estava falando, o apóstolo Paulo escreve essa carta no sentido de orientar essa igreja em alguns pontos importantes que estavam acontecendo. Aquela igreja era uma igreja relativamente nova, ela estava situada num contexto geográfico de uma cidade grande, de uma cidade de aproximadamente 800 mil habitantes, numa cidade que era cidade portuária, da onde afluíam pessoas de todos os lugares, e isso compunha então um cenário bem interessante para que a igreja pudesse, desafiada, atender às demandas e pregar e viver o evangelho dentro daquele contexto. Então nós vimos que era uma igreja nova, grande, uma igreja que os irmãos eram dotados de muitos dons e talentos, mas não obstante isso, era uma igreja que tinha seus problemas. E Paulo, na primeira mensagem que nós falamos, Paulo ele trata desses problemas, mostrando que aquela igreja era uma igreja de pecadores, porém uma igreja de Deus, mostrando claramente que essa é uma realidade. Ele em nenhum momento, com todas as razões que Paulo poderia ter para ali falar mal daquela igreja, por conta dos problemas diversos que tinham, em nenhum momento Paulo faz isso. Paulo, pelo contrário, diz que essa igreja é uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja separada, e tinha realmente o propósito de orientar essa igreja a viver como uma igreja santa e separada. Depois nós vimos que haviam problemas de relacionamento naquela igreja, que haviam sido formados grupos e cada um se considerando mais espirituais que os outros, de maneira que havia o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, e os mais espirituais eram de Cristo. Paulo fala que o corpo de Cristo não foi dividido, o corpo é um só, e assim então o povo precisava compreender isso, que nem Paulo, nem Apolo, nem qualquer outra pessoa era dono daquela igreja. Quem era dono da igreja era Cristo. Portanto, a ideia da unidade. Muito bem. Depois nós vimos qual era o conteúdo da pregação do Evangelho. E o conteúdo da pregação que Paulo fala, justamente, não era no intuito de agradar nem a gregos, que tinham um afã pela sabedoria, e nem agradar judeus que queriam sinais. E a mensagem de Cristo era tanto escândalo para um quanto para outro, porque a mensagem de Cristo falava acerca de um homem santo que foi crucificado, e através dessa morte ele deu vida e salvação a todos quantos viessem a crer. Então Paulo fala dessa forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema um tanto quanto delicado. Nós vamos falar sobre a disciplina na igreja, tá? Uma igreja disciplinada. A grande verdade é que nós vivemos realmente num mundo, numa sociedade permissiva e corrupta.
Isso é fato. Nós vivemos inseridos nesse contexto. E é bem possível que o contexto onde nós vivemos pode de uma forma ou outra influenciar. Eu particularmente entendo que o homem não é produto do meio aonde vive, mas o meio aonde ele vive pode influenciar. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O contexto da igreja de Corinto era um contexto de verdadeiramente permissividade. Havia situações bastante complexas naquele contexto. Mosca chata, né? Eu tomei banho. Havia aquela cidade, ela era moralmente corrupta. Lembra que eu falei do contexto de ser uma cidade portuária, muitos marinheiros, pessoas vindo de outros lugares. Havia um templo de culto à deusa Diana ou Afrodite, enfim. E uma das formas de culto era através da prostituição cultural. Enfim, esse era um contexto. Havia um contexto de idolatria, havia várias situações. E acontece então que a igreja estava inserida nesse contexto. E é bem possível que essas pressões externas pudessem ter feito com que encontrassem brechas nessa igreja, e a permissividade e a corrupção entrou na igreja. E aí começou a trazer alguns problemas. E Paulo vai tratar um muito assim gritante, porque a igreja deixou isso acontecer e não fez nada. Ou seja, já era erro deixar acontecer, deixar entrar, e um erro ainda maior como consequência seria deixar como está. Tá? E aí eu queria convidar você a abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 5, que diz respeito então ao texto base da nossa lição de hoje. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com todo o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha só, palavra pesada do apóstolo Paulo, né? E essa é a grande verdade. O que estava acontecendo naquela ocasião?
havia uma pessoa de dentro da igreja que estava tendo relações sexuais ilícitas com a sua madrasta. E acontece que isso veio ao conhecimento da igreja, a igreja, ou seja, toma conhecimento disso e ninguém fez nada a respeito. Ou seja, nenhuma reação foi identificada na igreja. Parece que a consciência daqueles crentes se tornou entorpecida diante do pecado. E a grande verdade é que a igreja precisa ter sensibilidade e firmeza para reconhecer e tratar a imoralidade dos seus membros, pois, do contrário, ela ofende realmente a Deus. Então, a responsabilidade de lidar com o pecado do próximo é um dever comunitário. E eu recordo que eu estava trabalhando essa temática certa feita, e alguém falou assim: mas quem somos nós para confrontar outra pessoa, sendo que nós somos pecadores? E de fato, essa é uma verdade. Se nós somos pecadores, como nós poderemos confrontar um outro pecador? E a resposta naquele momento se eu estou confrontando um pecado da qual eu estou vivendo, fazendo e agindo da mesma maneira, eu não tenho autoridade nenhuma para confrontar. Porque aí, e assim sendo, eu estaria sendo um hipócrita. E assim, Jesus sempre condenou esse tipo de coisa. É tipo assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Jesus sempre condenou esta realidade. Muito bem. Como eu posso confrontar alguém do seu erro sendo eu um pecador? Ora, nós sabemos que há níveis na vida espiritual de maturidade. E a ideia de idade mais avançada não significa que eu seja mais maduro que uma pessoa de menor idade. Então, a ideia de maturidade espiritual não tem relação com idade cronológica, e sim de aperfeiçoamento e de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Diante dessa realidade, mais do que isso, de vivência e prática da vida cristã. Diante dessa realidade, como eu posso confrontar então alguém pelo seu erro, sendo eu um pecador? Primeiramente, se eu não estiver incorrendo nos mesmos erros, se eu estiver na busca constante de santidade, de purificação, mesmo compreendendo que a minha natureza é pecaminosa, tendenciosa ao erro, à queda, mas se eu ver uma pessoa, eu posso, eu não incorrendo nas mesmas atitudes dessa pessoa, eu posso, diante dela, confrontar acerca do seu erro. Ok? Quem está comigo aí diz amém. Ou põe um sinalzinho aí que você está entendendo. Certo? Então o que é que acontece? O grande problema que nós vivemos nos dias de hoje, em que as pessoas não querem confrontar as outras, são por vários fatores. Primeiro, o medo de ser confrontado também, talvez pelo tipo de vida errada que esteja levando. Outra realidade também que nós podemos observar: o medo de, em outras palavras, se envolver naquilo que não é chamado. Então, às vezes é preferível ser um isentão nessa história. Não é comigo, o problema não é comigo, ela vai se ver diante de Deus, faz vista grossa, não confronta. Essa é uma outra situação. Ou pode acontecer também o quê? Que você, ao invés de
pensar dessa forma, você se isenta no sentido de que essa pessoa talvez não vá compreender aquilo que você está fazendo. Enfim, há várias situações que nos fazem nos eximir da responsabilidade pessoal que temos de confrontar aquele que está em pecado. Vários fatores, dentre eles esses que eu já citei. E também um fato que me chama a atenção é que muitas vezes a gente não sabe confrontar também. E quando se fala, por exemplo, dessa temática disciplina na igreja, sempre nos vem à mente a execração pública. Situações em que a pessoa é colocada em evidência e a disciplina mais tem um efeito mais de tornar público aquilo não para sarar, para curar a pessoa, mas para expor os erros dessa pessoa. Então, diante da realidade do pecado que é real, é existente, e ele pode adentrar uma comunidade através de uma pessoa, de um grupo, qual deve ser a nossa postura? Eu sempre falo, e vocês também é conhecedor disso, de que a Bíblia ela traz respostas para todos os dilemas e situações da vida. Como Rick Warren diz, a Bíblia é um livro relacional, então ele vai tratar de todos os âmbitos do relacionamento. E quando fala nesse sentido, Mateus 18 é a receita, é a dica, é o mapa que nós devemos seguir no intuito de confrontar uma pessoa. Primeiro, qual é o papel do cristão? Quando o cristão entende que ele deve entender, ou ele entende, na verdade, que um faltoso, uma pessoa que está incorrendo no erro, ela está se prejudicando e prejudicando o corpo como um todo, recai sobre nós essa responsabilidade. E Mateus 18 vai nos dar os trâmites de como nós podemos fazer essa confrontação, que é necessária. Pois bem, Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, e quando ele fala pecar contra ti, pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, uma afronta pessoal. Segundo, pode ser uma afronta à coletividade, da qual você faz parte. Estamos falando no contexto de Corinto, uma igreja composta com muitos membros. Se uma pessoa estivesse errada, estaria afrontando não só a coletividade, como a uma pessoa que faz parte dessa coletividade. Então, olha a responsabilidade que nós temos de, ao ver o erro, nós não estando incorrendo no mesmo erro, de nós confrontarmos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Essa é a grande questão. O problema maior é que muitas vezes nós não vamos até a pessoa, nós vamos a outras pessoas. E ao invés de resolver o problema na sua fonte, nós falamos para outras pessoas. E não há problema você se aconselhar com pessoas para a tomada de decisão. Eu quero deixar isso bem claro. O problema é quando você leva para pessoas das quais ela não tem condição de lhe dar um bom conselho, ou até mesmo de guardar essa situação, porque há situações em que elas não são públicas e notórias, elas são veladas, e mesmo sendo velada, há necessidade do confronto. E quando você expõe então uma situação velada a uma outra pessoa que não tem a sabedoria para lhe orientar
e lhe direcionar para aquilo que você deve fazer, aí a coisa começa a tomar rumos. E ao invés de tratar o culpado, ao invés de sarar a ferida, está sendo piorada toda a situação. Muito bem. Olha só, você vai até ele. Como eu devo ir a esse meu irmão faltoso? Com pedras na mão? Com acusações? Com um dedo na cara? Porque o confronto ele pode ter facetas diferenciadas, né? Eu posso expor aquilo com amor cristão, com o intuito de ganhar essa pessoa. Então olha só, não é... Vamos lá, vamos colocar uma situação hipotética. Eu sei de algum problema que está acontecendo, o irmão está incorrendo num erro, está trazendo problema para ele, vai trazer problema para ele, vai trazer problema para a comunidade da qual a gente faz parte, que nós somos um só povo. Então, qual é a minha postura? Mateus 18 diz o que eu devo fazer. Beleza, então eu vou lá com ele. E chego lá e dou o dedo na cara dele, seu safado sem vergonha. Você está fazendo isso porque é uma forma de confronto? Sim. O seu propósito é fazer o quê? É ganhá-lo? Agindo dessa forma, você pode você pode confrontar na verdade e com amor. E aí o texto bíblico diz claramente, Jesus ensina, vai até ele. Se ele te ouvir, ou seja, se ele reconhecer que de fato e de verdade isso vem da parte de Deus, e ele te ouvir, ou seja, ele reconhecer o seu erro, reconhecer que está incorrendo nesse erro, o que acontece? Você ganhou o irmão. Ganhou o irmão. Ou seja, você trouxe ele à realidade novamente. Beleza. Mas acontece o quê? Acontece que uma pessoa foi confrontada com amor e ela não deu atenção. E é bem possível que isso aconteça. Por quê? Porque o pecado, ele tende a cegar a pessoa, a cauterizar todo e qualquer sentimento. E a pessoa envolvida em toda aquela situação, ela não se dá conta do seu erro, ou acha aquele erro tão pequeno ou tão insignificante que ela não tem vontade de largar e de ser confrontada daquilo. Aí a orientação que Jesus dá é o seguinte: se você foi até ela, expôs e ela não deu ouvidos, aí você pega 2 ou 3 testemunhas. Quem deveriam ser essas testemunhas? Pessoas que buscam também viver uma vida reta diante de Deus. Pessoas que, bem possível, não estejam incorrendo no mesmo erro para não cair na hipocrisia. E aí o que acontece? Você leva essas 2 ou 3 testemunhas. E diante dessa realidade, você confronta essa pessoa novamente, e ao levar testemunhas, isso assevera muito mais ainda a gravidade do que está acontecendo. Se ela der ouvidos, como diz aqui a Escritura, você ganhou o irmão. Ou seja, a pessoa viu que a situação é grave, porque até testemunhas foram levadas, e aí o que acontece? Ganhou o irmão. Aí no verso 17 do capítulo 18 diz assim ainda: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, a igreja ela possui não uma hierarquia de autoridade, da qual no sistema de pirâmide embaixo estão os membros, depois vem os diáconos, aí acima dos diáconos os presbíteros e acima do presbítero o pastor.
E nos tempos que nós vivemos, né, já tem os bispos, os apóstolos e já tem até os patriarcas, né? Não, não é essa a ideia. Dentro da igreja existe ofícios, e um dos ofícios é o ofício do presbiterato, né, que envolve o pastor. E aí o texto diz: leve então a igreja, leve então a liderança, leve então a esses que são dotados desse dom e são oficiais, para que eles possam tomar as providências. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque muitas vezes o que acontece? A gente fica sabendo que algo aconteceu com o irmão está fazendo determinada coisa, ou a irmã está fazendo determinada coisa, a gente pula algumas etapas e acha que está sendo útil nesse processo de restauração. Você é tão responsável quanto o líder da igreja. Não sou eu que falo, aqui fala. Vai até ele. Se você não ganhar, leva 2 ou 3 testemunhas. Se você não ganhar o irmão, aí sim leva a igreja. E aí quando chega a esse patamar, né, aí as repercussões elas são diferentes. E aí o que acontece? E se esse se recusar a ouvir também a igreja, considera como um gentio publicano. Ou seja, você caminhou 1 milha, 2 milhas, você demonstrou totalmente o interesse de restaurar a vida desse indivíduo, de ajudá-lo a voltar para o prumo, a voltar para o rumo, a voltar para o equilíbrio, a voltar para a vida que verdadeiramente gera vida. E ela de forma alguma quis aceitar. Ora, então considera ele uma pessoa que não crê em Deus. Considera ele uma pessoa que está muito longe da realidade do que é uma vida com Cristo. E aí a ideia então de entrega a ele, considera ele como gentil e publicano. É uma referência a pessoas que não temiam a Deus e que não se sujeitavam a qualquer confronto e a qualquer orientação da parte de outra pessoa. E aí vem um ponto interessante, porque às vezes a exclusão ela é necessária. Olha só o que diz o verso 4 e 5 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, se alguém naquela comunidade, mesmo após ter sido confrontado, disciplinado, permanece trilhando os caminhos da morte, sem dar sinal de arrependimento, o próximo passo é excluir da igreja. E ele usa uma expressão pesada, ele usa uma expressão que entregue a Satanás. Ou seja, a exclusão da igreja é uma declaração de que tal pessoa é pagã, incrédula e descrente. E que o estilo de vida dela não condiz com a nova vida de Cristo e aquela nova vida que Cristo quer que os seus seguidores assim o pratiquem. Portanto, essa é uma atitude difícil de ser tomada, com certeza, mas a igreja deve fazê-lo ainda que consternada e com lágrimas nos olhos, porque a esperança ela reside no fato de que este alguém pode até morrer, mas se for um filho de Deus, o Senhor certamente o trará de volta ao juízo. Por isso que fala assim: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: olha, caminha tudo o que você tem que caminhar com ela. Se ela não der ouvidos, entrega a Satanás, considera como uma pessoa não crente, afasta, como dizem, tira a maçã podre das demais, porque essa vai contaminar as demais. Retira essa pessoa, afasta essa pessoa. E acontece o quê? E ainda Paulo fala assim: pode ser
que essa pessoa, no decorrer da vida, apanhando tudo que vai apanhar por conta da sua desobediência, sofrendo tudo que irá sofrer por conta de uma vida sem Deus, pode ser que em um momento da sua vida, antes da sua partida, ela atine para essa realidade e entregue sua vida a Cristo verdadeiramente. E aí no dia final, ou seja, no dia do Senhor, ele seja salvo. Ou seja, que quem sabe com tudo isso que aconteça, ele pode chegar no fim da sua vida ainda e tem um arrependimento, ainda que seja no leito da enfermidade, e eu conheço muitas situações iguais a essa. Por que a importância da disciplina? Por causa da proteção do corpo de Cristo. A disciplina, gente, ela é uma das marcas da verdadeira igreja. Como nós podemos definir uma igreja verdadeira de uma falsa? Sendo que a gente sabe que abre portas de igreja todos os dias. Esses dias de pandemia não, né? E eu tenho certeza que muitas fecharão. Até porque o que pregavam, eles não estão conseguindo, né? Viver. Eu pergunto, né? Quais são essas características? Como distinguir uma igreja verdadeira de uma falsa? São 4 princípios. Primeiro, a Bíblia como única regra de fé e prática. Ou seja, nenhum outro livro, além da Bíblia, dita o padrão de vivência daquela pessoa ou daquela igreja. Quando eu conheci a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu me encantei com a sua história e com o seu compromisso com a palavra de Deus. Nas minhas primeiras caminhadas na Igreja Presbiteriana, eu descobri que é uma igreja bíblica e que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Segundo, a ministração correta dos sacramentos. Quantos são os sacramentos? 2: batismo e Santa Ceia. Terceiro, isso não é em ordem de importância, tá? Terceiro, crer no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quarto, o exercício da disciplina, para manter a pureza da igreja. Por que é importante a disciplina na igreja? Para a proteção do corpo. Porque a igreja ela é um corpo. E quando um sofre, todos sofrem. O pecado de um afeta todos. Assim como o câncer se espalha de uma célula para outra, o pecado também se espalha rapidamente de uma pessoa para outra. E, portanto, a ideia do apóstolo Paulo nos mostrando da parte de Deus é que se tiver um problema ali, esse problema é de todos. O problema é que nós muitas vezes vemos o problema do outro como um problema só dele, que não nos afeta e afeta. E às vezes a nossa igreja ela não cresce em qualidade, ela não cresce em quantidade, ela não cresce realmente como um organismo vivo e saudável, assim como uma criança que ao nascer vai se amamentando e vai crescendo e você vê e se alegra com o desenvolvimento dela, até chegar a um ponto que você não consegue nem carregar ela no colo. É o que está acontecendo com o meu filho mais velho, né? Esses dias eu tentei pegar ele no colo, meu Deus, como está grande e pesado, e esse tempo de isolamento social parece que ele esticou mais ainda. E isso a gente fica alegre, né? Fica alegre de ver o crescimento. E às vezes a igreja não cresce porque está com algum problema. E esse problema às vezes é velado e às vezes é público. E se a igreja não intervir, trazendo à tona, trazendo essa situação para ser curada, aí nunca vai resolver. Portanto, o que me chama mais atenção nesse texto
é que estava acontecendo tudo isso na igreja e ainda o povo continuava orgulhoso, soberbo. Paulo fala, não é boa essa vossa jactância, esse vosso ensoberbecimento, porque dentro do meio de vós há um problema seríssimo, que nem entre os gentios, ou seja, que nem entre aqueles que temem a Deus, isso se vê corriqueiramente. E aí dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus, está acontecendo isso. Alguém que possua a mulher do seu próprio pai. É absurdo. E o povo não atinava para essa realidade. Estava sendo consensual. Portanto, a importância realmente da disciplina é a proteção do corpo. E aí vem uma outra situação. E qual é o alvo da disciplina? O alvo da disciplina é a restauração. Queridos, a disciplina ela tem como objetivo trazer a restauração, não a destruição da pessoa. As igrejas aplicam a disciplina quando vem um membro tomando um caminho diferente, um caminho que vai direcionando ao abismo, à morte, e as súplicas e acenos não fazem a pessoa retornar. Então há necessidade do quê? Da disciplina. É o último recurso para trazer aquele indivíduo ao arrependimento. E a disciplina, ela tem como objetivo expor o erro para promover a restauração. Se expõe para trazer a pessoa à realidade, até mesmo para mostrar que aquilo que feito em oculto será revelado, né? Ela expõe a ferida para que haja cura rapidamente. Em outras palavras, o propósito final da disciplina eclesiástica é a restauração espiritual do pecador. É tentar trazer a pessoa de volta ao seu juízo. E quando o homem se arrepende e retorna para Deus, ele é restaurado. Restaurado. Olha só, é impressionante, né? Que eu recordo das vezes que tanto minha mãe quanto meu pai me repreenderam e me disciplinaram, e muitas vezes até com uma cinta, com a vara. Naquele momento, eu não tinha prazer nenhum naquilo que estava acontecendo. Nenhum. Mas depois que passado os vergões, que passado a dor, a ardência da pele, você ia refletir no grande erro que você estava incorrendo. Permitam um parênteses contar uma história. Minha mãe está até assistindo. E hoje eu posso sorrir porque se vê em tudo isso Deus conduzindo a gente para ser um homem de bem, uma mulher de bem, né? Eu estudava num colégio semi-interno em Curitiba, Colégio Lins de Vasconcelos, Instituto Lins de Vasconcelos. Muito bem. Eu chegava, tinha uma van que me pegava, lá a gente chamava de perua, né? Uma perua que me pegava cedo e deixava na escola. De manhã tinha as aulas normais, a gente almoçava na escola, tinha um períodozinho de descanso. E à tarde, então, nós tínhamos as mesmas aulas que tínhamos de manhã, no intuito de fazer atividades, pesquisas e essas coisas. E tinha um dia na semana que era muito chato. Muito chato. E por influência de amigos, né, nós chegamos, assim que eu desci da perua, da van, esse amigo falou assim: rapaz, hoje é aquele dia da aula chata, vamos matar as duas primeiras, vamos no shopping e depois a gente retorna, a gente entra lá pela secretaria e tal, o cara lá é nosso conhecido, enfim. E a gente foi então para o shopping. E nessa história das duas primeiras aulas, a coisa foi tomando proporção
Eu falei, rapaz, bora ficar a manhã toda por aqui mesmo. Todo mundo liso, sem nada, só andando mesmo. E falou assim, se a gente voltar agora, vamos desconfiar, vamos ficar o resto da tarde. Quando for no final do dia, que a perua encostar para pegar, a gente entra na perua e vai embora. Beleza? Plano infalível, né? Um dia de descanso. Fizemos nada demais, só rodando, batendo papo, só coisas assim. E chega no fim da tarde, a perua encostou e eu peguei e já entrei na perua. Só que deixa estar que a diretora tinha percebido essa ausência e tinha comunicado os pais do que estava acontecendo, né? E deixa estar que a gente foi descoberto. E eu era um dos últimos a ser entregue. E eu vinha pensando, o que será, como é que vai ser quando chegar em casa, tal. E quando eu cheguei em casa, fui muito bem recepcionado. E meu pai fez uma pergunta, como foi a aula? Foi tudo bem. Ele falou, tudo bem? Nada. Né? E ali eu fui disciplinado. Foram algumas, usar o nosso termo aqui do norte, né? Foram umas lapadas bem dadas, das quais só se perderam aquelas que levantaram. As que baixaram, nenhuma se perderam. E ali foi um tempo de reflexão sobre as más influências, reflexão sobre o certo e o errado e de fazer as coisas corretamente. E você ri, né, Jéssica? Mas foi assim algo de Deus. A disciplina me trouxe ao prumo, me trouxe à correção. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu fui disciplinado por alguém que me ama e que queria o meu melhor. Tiradas as devidas proporções, Deus nos corrige com esse propósito. Deus nos corrige para o nosso bem. De maneira que ainda que a gente não tenha naquele momento qualquer alegria no que está acontecendo, a gente depois compreende que aquilo foi necessário. Muito bem, o que esse texto dá para nós aprendermos hoje? A mensagem para hoje. Primeiro, a gente precisa lidar seriamente com o pecado. A gente precisa ter o cuidado para não fazer como os coríntios estavam fazendo, que negligenciando o pecado foram lenientes com o mal. E nós não podemos tolerar a imoralidade dos outros e muito menos a nossa própria imoralidade, porque de nada adianta você confrontar alguém daquilo que você também está vivendo. Aí é hipocrisia. Portanto, nós não podemos tolerar a imoralidade dos outros e nem a nossa. E flertar com a imoralidade vai gerar escravidão e destruição para nós e para aqueles que estão perto de nós. Porque ainda que os meus filhos, aqueles que estão à minha volta, a igreja onde eu faço parte, não está no pecado que eu estou cometendo, mas na medida em que eu cometo, eles são paralelamente afetados por isso, porque não é um corpo. Se a unha encravada está doendo e está inflamada, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Portanto, lide seriamente com o pecado. Segundo, a Bíblia fala sobre o uso adequado do corpo. Paulo fala no capítulo 6, verso 13, que o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor, o corpo foi projetado para ser usado por Deus, para ser abençoado por Ele e servi-lo. Então entregue o seu corpo para a glória e para o louvor de Deus, buscando a santidade. Terceiro, sature a sua mente, sature o seu coração com o Evangelho.
Sature, enche a sua mente daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que verdadeiramente edifica, na certeza de que a forma de você olhar para o mundo será passado pelo crivo daquilo que você crê, daquilo que você pensa. Se a sua mente está mergulhada em coisas que não agradam a Deus, a sua visão de mundo será por esse crivo, por essa ótica. Agora, se você inunda as coisas de Deus na sua mente, no seu coração, você analisará o mundo de maneira diferente. Porquanto, concluindo, quando alguém se torna discípulo de Jesus, essa pessoa não pode permanecer nos mesmos pecados. Eu sempre falo assim, olhando para a sua vida daqui para trás, olhando desse momento para trás, fazendo um balanço, você está melhor ou pior? Se está pior, se está incorrendo nos mesmos erros, e tem como ver, tem como saber, é só ver aonde recorrentemente você cai. Então é a hora de você vigiar e cuidar daquilo, dessa área específica da sua vida. Se eu compreendo a graça, eu não vou me sentir livre para cometer os pecados pelos quais Ele morreu. Somos livres em Cristo, sim. Mas para fazer o quê? Para fazer as coisas que agradam a Ele. Agora nós não somos mais o nosso Senhor. Nós agora temos um Senhor. Um Senhor que nos ama e que faz tudo por nós. A graça que salva é a mesma graça que santifica. A maior força contra a imoralidade é acolher a mensagem do Evangelho, viver em gratidão e amor a Deus e partir realmente com isso no coração. Mas se você está vivendo em imoralidade, lembre-se, o pecado pode haver contaminado com muita profundidade, mas Jesus nos purifica de todo pecado. Concluindo, Cristo se entregou pela igreja com o fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, santa e irrepreensível. Portanto, lute pela santidade da igreja e atente para a sua própria vida. Rompa com a velha vida, lance fora o velho fermento que contamina os seus pensamentos, motivações e sentimentos. E submeta-se à disciplina do Senhor, porque ela te salvará de dores ainda maiores. E saiba, quando você é disciplinado, assim como meu pai e minha mãe me disciplinaram naquela e em outras ocasiões, quem nos disciplina é porque nos ama e quer nos corrigir para uma vida melhor. Quando Deus nos disciplina, Ele disciplina porque nos ama. Em Hebreus, no capítulo 12, ele diz claramente. Quer ver? Vou abrir lá para a gente falar direitinho, né? Hebreus capítulo 12. Sei que você tem aí a sua Bíblia, abra lá com a gente. Hebreus 12, 18. Diz assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável. Opa, não é aqui, peraí, volta um pouquinho. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Verso 4, tá? do capítulo 12. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Presta atenção agora, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E olha só o que diz agora: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha só, a disciplina é de Deus e tem um fim proveitoso de nos erguer, de nos aprumar, de nos colocar realmente no caminho correto. Deus assim nos abençoe. Amém? Muito bem. Pela manhã, no grupo da Igreja Presbiteriana Zona Sul, nós tínhamos colocado alguns motivos de oração. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, né? E algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, e a gente quer orar nesse momento. Aí eu coloquei alguns pedidos aqui que foram colocados lá no grupo também. Existe um senhor que é pai da tia Nete. Tia Nete é a instrutora de natação do César, filho do Caetano e da Jennifer. E está pedindo oração. Ele foi para a UTI agora. Uma situação tanto quanto delicada, né? A saúde, está com Covid. Então temos esse pedido de oração. Temos pedido de oração também pelo Eliel e a esposa. Eliel é o filho do nosso querido presbítero Raimundo, também se encontra hospitalizado com Covid, a esposa com suspeita, não sei se já confirmou. Requer as nossas orações também. Eu queria que a gente orasse também pelo missionário Francisco, o Chiquinho, né? Chiquinho também diagnosticou Covid, graças a Deus conseguiu a medicação e agora está aí sendo medicado. É bem possível que a Romilda também, sua esposa, esteja infectada. Oremos por essa família. Pastor Otávio e família, né? O pastor Otávio e a família também. Pastor Lira e família. E estejamos orando então nesses propósitos da questão de saúde. Um pedido especial também pelo irmão Duquinha, irmã Novinha. Ela tem lutado contra um câncer lá em Goiânia. E o irmão Duquinha está na sua luta aqui em Macapá, né? Problema de Parkinson, mal de Parkinson. Também minha mãe acaba de pedir oração também pelo Jamal, filho da Maria, bebê de 2 anos. Vamos orar pelo Jamal, né? É isso. Vamos orar também pelos profissionais da saúde que estão aí a cada dia, né, sendo mais apertados, né, diante disso aí. O vídeo vai acabar agora.